Deus, queridos, glória a Deus, tempo maravilhoso nós estamos vivendo, né? Deus está fazendo coisas extraordinárias. Essa semana estava ali num tempo de oração e eu tive uma experiência assim, muito gostosa. Som, isso. Tive uma experiência assim, bem gostosa com Deus na oração. E nessa oração Deus claramente colocou uma palavra no meu coração, né? Embora eu não tenha ouvido Deus falar exatamente isso, mas eu entendi de Deus que Deus estava dizendo o seguinte: entregue essa palavra para a igreja, né? A maioria das palavras que nós entregamos, não que ela não seja de Deus, né? Mas a gente recebe elas de uma outra forma, a gente recebe meditando, Deus vai falando conosco, mas essa palavra eu tenho certeza que Deus diz assim: entrega essa palavra para a igreja, que eles precisam entenderem isso, compreender isso, tá? Eu vou fazer aqui a leitura do texto. O texto é Mateus capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 13, Mateus 16, 13, do 13 até o 23. E depois então quero compartilhar aqui a mensagem de Deus para o seu coração. A palavra de Deus, ela declara assim, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13, uma passagem bem conhecida, nós conhecemos essa passagem. Ela fala assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem aos homens ser o Filho do Homem? Respondeu-lhes: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem quem ele era, que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Curve sua cabeça, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Paizinho querido. Deus, nós sabemos que o Senhor nos ama. Sabemos, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós e que nesse cuidado tão particular, Paizinho querido, de nossas vidas, esse cuidado tão pessoal, porque o Senhor cuida de cada um de nós intimamente, pessoalmente. Pai, neste cuidado, o Senhor preparou essa palavra para ser ministrada aos nossos corações, para edificação da nossa fé, para conhecimento do nosso coração. Paizinho querido, muito obrigado. Nós queremos, Pai, com toda fidelidade, com toda lealdade, queremos entregar essa palavra, Senhor, à tua igreja, aos teus filhos, Paizinho querido, para que ela possa gerar em nossos corações crescimento, amadurecimento. Eu declaro isso no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero usar como título dessa palavra a provisão celestial para a nossa posição. A provisão celestial para a nossa posição. Nesse momento de oração que eu tive ali com Deus, nesse momento de comunhão, Deus colocou algo muito claro no meu coração. Foi quase que um pedido de Deus, né? Quase como que se Deus, quase que deu para ouvir Deus falando isso. Filho, fala isso para a igreja, ensina isso para eles.
a diferença entre posição e condição. A posição que nós temos em Deus e a condição na qual nós vivemos. Nós, por falta de entendimento, queridos, a gente faz um tipo de uma mistura, né, dentro desses dois ambientes. Nós fazemos aqui uma mistura e se nós não soubermos distinguir uma coisa da outra, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos, muitas vezes nós sofremos falta de entendimento, por simples falta de entendimento. Jesus, ele está ali junto com os seus discípulos, e ele chama seus discípulos e pergunta para eles o seguinte: quem os homens dizem que eu sou? Ou que que é o Filho de Deus, Filho do homem? E aí eles começam a dizer, olha, uns dizem que é Jeremias, outros dizem, né, que é Elias, ou um dos profetas. E aí de repente ele diz assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta, né, tomado de entendimento, és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora imagina isso, queridos, Jesus, ele teve essa abertura, essa liberdade de perguntar para as pessoas que estavam próximas a ele, o que eles pensavam dele, né, o que eles diziam a respeito de Jesus. Você já percebeu que muitas vezes aquilo que as pessoas falam a nosso respeito nos atingem, a ponto muitas vezes até de nós nos contrairmos, nos retrairmos e às vezes até tomamos decisões extremas em nossas vidas por conta de algo que alguém falou a nosso respeito? Muitas vezes nós até evitamos de ouvir o que as pessoas falam a nosso respeito, porque nós pensamos o seguinte: se isso chegar no meu coração, isso pode trazer algum tipo de prejuízo para a minha vida. Quantas vezes nós passamos dias, semanas, meses frustrados com o que alguém disse a nosso respeito? Puxa, o irmão falou algo de mim, aquilo me atingiu de uma forma tão... Eu estou tão magoado, eu estou tão ferido. Um dia, uma semana, um mês, um ano, uma vida inteira. Magoado com uma palavra que foi liberada. Sabe por quê, queridos? Porque nós não sabemos definir a diferença de posição e de condição. Se nós soubéssemos distinguir com clareza a diferença entre um e outro, nós não nos abalaríamos. Nós poderíamos, como Jesus, ter a liberdade de perguntar às pessoas: irmão, o que tu pensa a respeito? Posso ser sincero? Pode. Cara, né? Olha, eu penso isso, eu penso aquilo, eu penso... Puxa, que bom. Davi, o rei Davi, ele estava ali cuidando das suas ovelhinhas. De repente, Deus fala com o profeta Samuel. E Deus diz o seguinte para o profeta Samuel: Samuel, toma o teu chifre de azeite, vai na casa de Jessé o belemita, dentre os seus filhos eu tenho me provido de um novo rei para Israel, um homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Samuel pega o chifre de azeite, vai à casa de Jessé, chega lá, manda chamar Davi, unge Davi, ora sobre Davi, ele declara: a partir de hoje você está sendo ungido para se tornar rei de Israel. Davi recebe aquela unção, ele com pequeno entendimento, não com entendimento pleno, com pequeno entendimento só do que era ser rei de Israel. Ele tinha uma vaga compreensão, mas ele saiu dali daquele lugar. Deus hoje estabeleceu sobre a minha vida que eu sou rei de Israel. Então ele volta para cuidar das suas ovelhinhas. Embora ele fosse rei de Israel, ele estava lá no campo cuidando das suas ovelhinhas. A posição de Davi qual era? Rei de Israel. A condição dele qual que era? Cuidando das ovelhinhas. Só que no coração de Deus,
Quando Deus chama Samuel para ungir Davi, Davi já era rei de Israel no coração de Deus. Então deixa eu contar uma novidade para vocês, queridos. Uma novidade maravilhosa. Aquilo que você está sendo hoje não é o que Deus tem para a sua vida. O que você está vivendo hoje é uma condição e não a sua real posição. E deixa eu falar algo mais maravilhoso ainda. Davi, na Bíblia, não é apenas um personagem bíblico, é um propósito de Deus estabelecido através da vida de um homem, que será multiplicado na vida de todos aqueles que creem e que buscam a verdade do Senhor para as suas vidas. Então existe um propósito maravilhoso no coração de Deus a seu respeito, a meu respeito, algo que já foi estabelecido, uma posição onde eu e você já nos encontramos, e que Deus nos tem já nesse lugar. Deus já estabeleceu isso sobre as nossas vidas, só que por falta de entendimento, nós vivemos como se não soubéssemos disso, como se não tivéssemos essa posição em Deus. Nós vivemos correndo atrás de situações, de condições, tentando consertar condições sem nos darmos conta da nossa real posição. Posso ouvir um amém? Quando nós entendemos isso, queridos, a nossa realidade ela é completamente transformada. Tão importante quanto conhecer a palavra de Deus é saber quem somos em Deus. Quem eu e você somos em Deus. Quando Pedro responde Jesus, ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esta era a realidade acerca de Jesus. O que as pessoas diziam de Jesus? Ah, tu é um profeta. Ah, tu é Jeremias, tu é João Batista, tu é Elias. Não, queridos, Jesus era o próprio Deus encarnado. Era a presença de Deus na terra. Mas ele não ficou aflito, se bem que nós, se alguém dissesse que nós seríamos Jeremias, Elias, essas coisas, a gente ia ficar bem feliz, né? Mas Jesus, ele era o próprio Deus na terra. Quando nós olhamos lá Filipenses 2, a palavra de Deus diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Ou seja, ele era Deus, se esvaziou da sua condição divina, veio para a terra, se estabeleceu na terra, viveu sobre a terra. Agora, o fato de Jesus estar na terra, ele perdeu a sua condição celestial? Não perdeu. Ele abriu mão para poder estar na terra, queridos, para poder entrar. Eu gosto bastante do texto de Gálatas 4:4, queridos. Gálatas 4:4, ele diz assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Que lei é essa? Nascido sob a lei, debaixo da lei. Que lei é essa? Qual é a lei que determina a forma como eu e você podemos habitar legalmente na terra? Qual é a lei? A lei que estabelece a nossa existência chama-se ventre materno. Se nós não formos gerados no ventre da nossa mãe, não tem como habitarmos legalmente sobre a terra. Jesus se submeteu a essa lei. Deus se submete à lei terrena. Ele vem, é gerado no ventre de Maria, fica 9 meses sendo gestado, e no tempo determinado por Deus, nasce um menino sobre quem está a presença de Deus. Jesus, Filho de Deus. Esse menino vai crescendo, e ele vai estabelecendo verdades, queridos, aos nossos corações, que eu e você precisamos compreendê-las,
precisamos assumir essa verdade no nosso coração, a nossa real posição em Cristo. Eu quero colocar aqui, né, alguns pensamentos. O primeiro pensamento, quando Jesus pergunta ali para as pessoas, né? Chegando Jesus à região de Cesareia, o versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quando Jesus faz essa pergunta, queridos, ele tinha consciência clara da sua posição. Ele tinha consciência muito clara disso. Ao fazer essa pergunta, ele sabia que qualquer resposta não afetaria a sua posição. Então, o primeiro pensamento que eu quero compartilhar com você: posição versus condição. Posição versus condição. Se eu tenho clareza, queridos, da minha posição, de qual é a minha posição, eu não tenho dificuldade nenhuma de estar em uma condição. Davi, sendo rei de Israel, sendo estabelecido já como rei de Israel, não teve dificuldade nenhuma em voltar e cuidar das suas ovelhinhas. Ele não ficou brigando com Saul para destronar Saul. Saul, sai daí, esse trono agora é meu. Esse negócio aí agora me pertence. Eu vou tomar o que é meu, eu vou, né, buscar e eu determino, isso daí é meu, sai daí. Não. Se ele tem essa posição, ele sabe que é uma posição onde Deus o colocou. Queridos, nós temos assim um entendimento muito frágil em relação à posição que Deus nos colocou. Por isso que nós passamos por lutas, por angústias, por aflições. Se nós tivéssemos clareza, consciência clara da nossa posição em Cristo Jesus, nós não cometeríamos nem 10% de todos os pecados e de todos os erros que nós cometemos. Meu Deus! Quando nós temos consciência da nossa posição em Cristo, nós de fato nos posicionamos de acordo com o lugar onde Deus nos colocou, quem nós somos em Cristo. Posso ouvir um amém? Diga assim comigo: posição versus condição. Jesus não tinha nenhuma dificuldade em ouvir das pessoas aquilo que elas falavam a respeito dele mesmo. Qual será a nossa reação quando ouvirmos as pessoas falarem o que elas pensam a nosso respeito? Embora algumas pessoas, quando falam de nós mesmos na nossa frente, elas não sejam totalmente sinceras, às vezes na frente elas falam uma coisa e depois falam outra, mas se nós nos encontrássemos com pessoas sinceras e elas falassem de nós o que elas realmente pensam, qual seria a nossa reação? Qual seria a nossa atitude em relação ao que nós ouvimos do que as pessoas dizem a nosso próprio respeito? Sabe, queridos, essa falta de entendimento, ela faz com que nós tragamos para dentro do nosso coração esse pensamento de uma pessoa, e nós nos decepcionamos, nós nos frustramos, nós passamos muitas vezes dias, meses e anos frustrados por algo que alguém falou a meu respeito. Agora, se eu tenho consciência clara da minha posição em Cristo Jesus, nenhuma dessas palavras me atingirão. Se eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, queridos, nós não somos definidos pelo que as pessoas falam a nosso respeito. Nós somos definidos por aquilo que Deus declara a nosso respeito.
E eu tenho certeza que Deus já declarou sobre a sua vida palavras proféticas, estabelecendo verdades maravilhosas, verdades extraordinárias sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, verdades extraordinárias. O nosso maior desgaste e desgosto é quando ouvimos alguém falar alguma coisa a nosso respeito e não consideramos quem de fato nós somos, quem verdadeiramente somos. Misturamos posição com condição. Trocamos esses valores, não compreendemos, né, a posição de cada um deles, o valor de cada um deles. Jesus sabia quem ele era em Deus. Tudo o que ele ouvia das pessoas passava pelo filtro do seu entendimento de quem ele era e não de quem as pessoas pensavam que ele era. Se nós compreendermos isto, queridos, metade das nossas lutas se dissipam. Aliás, metade não, 80% das nossas lutas se dissipam. Por quê? Porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei que... Quantos de nós já passamos por situações angustiantes, ficamos com o nosso coração amargurado por causa de algo que alguém falou de nós? Não conseguimos dormir lembrando daquela pessoa e do que ela disse. Posso ouvir um amém? Lembrando daquela pessoa e do que ela disse a nosso respeito. Senhor, fazendo aquela oração forte, aquela oração poderosa. Senhor, pesa a tua mão na vida dessa pessoa, Senhor. Olha o que ela falou de mim. Olha o que ela falou de mim, Deus. Tá, mas o que ela falou de mim, o que ela falou de você, tornou você naquilo? A nossa posição não é alterada pela nossa condição. Estamos firmes em Jesus, amém, queridos? Estamos firmes em Jesus. Esta é a nossa posição. Eu e você valorizamos mais o que as pessoas dizem a nosso respeito do que aquilo que verdadeiramente somos, do que aquilo que Deus fala a nosso respeito. As lutas contra as quais militamos se dão invariavelmente porque não reconheço a minha posição em Deus. Fico lutando com situações, fico lutando com circunstâncias. Saber a minha posição é tão importante quanto conhecer a palavra de Deus. A minha posição em Deus complementa aquilo que eu conheço da palavra de Deus. O meu conhecimento da palavra de Deus, ele passa a ser pleno a partir do momento que eu reconheço a minha posição em Deus. Sem que eu conheça a minha posição em Deus, a palavra de Deus nunca será plena na minha vida. Porque a palavra de Deus, ela tem melhor resultado, ela tem melhor efeito quando eu a compreendo a partir do ponto de vista onde eu me encontro, onde eu sei que eu estou. Por isso que Jesus não se ofendia com nada daquilo que eles falavam dele. Jesus não ficava deprimido, Jesus não tomava antidepressivo para resolver os problemas das coisas que ele ouvia do que as pessoas falavam dele. Guardamos no nosso coração mentiras, a ponto de tomarmos remédio. Somente quando entendo a minha posição em Deus é que a palavra começa benefícios em nossas vidas. No versículo 14, quando eles respondem a Jesus, uns dizem que tu és João Batista,
outros Elias, outros Jeremias, outro um dos profetas. Quem realmente era Jesus? Quem realmente era Jesus? Quem nós realmente somos? Quem eu e você realmente somos? A resposta que Jesus ouviu de seus próprios discípulos não o demoveram da sua condição de filho de Deus. Seus discípulos falavam isso sendo pessoas próximas. As pessoas próximas não nos conhecem em essência, mas o Pai nos conhece em essência. Às vezes nós dizemos o seguinte: puxa, eu esperava isso de uma pessoa que não me conhecesse, mas uma pessoa próxima, uma pessoa que me conhece fala isso. Que difícil, que triste ouvir isso. Uma pessoa próxima, um ente querido falar isso a meu respeito. Nós guardamos aquilo no nosso coração. De manhã eu estava falando um pouquinho sobre essa palavra, né? Às vezes existem alguns equipamentos eletrônicos, né? Vou fazer aqui um paralelo. Que quando nós vamos fazer ali uma limpeza, a gente precisa de um cotonete, né? Com álcool etílico, a gente passa naquelas plaquinhas, né? Com todo o cuidado para fazer uma limpeza minuciosa, né? Para o equipamento ter novamente ali uma vida útil aumentada, né? Então nessa noite, queridos, Deus pegou um cotonete, né? E Ele está passando assim dentro do nosso entendimento, com todo o cuidado, para que a gente possa compreender melhor quem nós verdadeiramente somos, né? Tirando ali alguns da nossa consciência de quem verdadeiramente somos. Quando soubermos a nossa verdadeira posição, não seremos mais influenciados pela nossa condição. Segundo pensamento, eu vou dar para 1 Coríntios e depois eu volto para cá, tá? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, eu coloquei outro dia essa palavra aqui na cartinha, fiz um comentário. Essa palavra, ela diz assim, né? Porque ninguém pode lançar ou pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento. Segundo pensamento que eu quero colocar aqui para você. Qual é o seu fundamento? Uma pergunta. Qual é o seu fundamento? Faça para você essa pergunta. Qual é o meu fundamento? Em que está fundamentado a minha verdadeira existência? É o meu verdadeiro ser. Aquilo que eu sou em essência. Aquilo que vai permanecer para sempre. Aquilo que está dentro de mim, que é eterno. Sobre o que está fundamentado isso? Ele diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do qual está posto, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Agora, enquanto eu tomo uma aguinha, pergunta para alguém do seu lado assim para ela, né? Qual é o seu fundamento? Qual é o seu verdadeiro fundamento? Essa pergunta simples nos remete a uma reflexão bastante importante, né? O nosso fundamento. Sobre o que nós temos fundamentado a nossa verdadeira existência. Em que nossa vida, ou sobre o que nossa vida está realmente fundamentada? Em que está fundamentada a minha fé? Queridos, fundamento é uma condição definitiva. Fundamento é uma condição definitiva. Portanto, fundamento é uma posição, não uma condição. Ninguém levanta uma casa e troca o fundamento dela. Não gostei desse fundamento, vou por outro, põe ela de volta. Não. Você estabelece um fundamento, constrói sobre aquela casa e aquela casa permanece para sempre sobre aquele fundamento. O que Deus edifica em nossas vidas
ele edifica sobre um fundamento, né, que ele sabe que é um fundamento sólido. Aquilo que Deus está construindo na minha vida, na sua vida, Deus somente o fará a partir do momento que nós tivermos entendimento claro de qual é o fundamento que sustenta a minha e a sua existência. Existe um fundamento para nós podermos viver o que nós estamos vivendo hoje, existir sobre a terra e realizarmos para Deus aquilo que Deus quer. Nós Quando essa palavra declara, ninguém pode pôr outro fundamento, o apóstolo Paulo, através das Escrituras, está dizendo: filho, aquilo que você é, a sua verdadeira posição não pode ser trocada, não pode ser alterada, adulterada. Por quê? Porque foi Deus quem nos deu essa condição. Foi Deus quem nos colocou nesse lugar. Não é? Basicamente, ele está dizendo o seguinte: não saia de onde você está. Tenha consciência de onde você está, não saia dessa condição. Sabe, queridos, às vezes nós abrimos mão, não é? É mais ou menos assim, nós saímos da nossa posição para resolvermos problemas relacionados à nossa condição. Abrimos mão do que somos para tentar resolver um problema, não é, provisório. A nossa posição, ela é definitiva. Guarde bem isso. A nossa posição, ela é definitiva. A nossa condição, ela é transitória, ela é passageira. Davi, de uma forma passageira, ele estava cuidando das ovelhinhas do seu pai no pasto. De forma definitiva, ele era rei de Israel. Governava sobre toda a nação de Israel. Essa era a sua condição. Ele foi vivendo, queridos, né? Ele foi vivendo de forma que ele pudesse, de forma que ele tinha essa clareza, né? Para os solteiros, né? Para os solteiros, Deus está falando para você que você vai casar, amém? Recebe, recebe. Vamos supor, né? Vamos supor que a pessoa esteja com o casamento dela marcado para dezembro, né? Dezembro eu vou casar, amém? Glória a Deus. Se ele sabe que ele vai casar, ele começa a fazer investimentos no seu casamento, porque embora ele ainda não tenha casado e ele ainda seja solteiro, mas ele já perdeu um pouco as suas, ou perdeu por completo, né? As suas atitudes de solteiro. Por exemplo, vou casar em dezembro, glória a Deus, comprei um iPhone 13, né? Filho, você vai casar em dezembro e comprou um iPhone 13? Para quê? Né? Para casar com um iPhone 13 no bolso. Né? Mas quanto custa um iPhone 13? Quanto custa, Misa, um iPhone 13? Quanto? 12 mil. Né? Vamos arredondar a 10. Né? Tá. 10 não ia dar um gás legal na festa de casamento, né? 10? Comprou um iPhone 13. Ele está pensando no casamento? Hã? Ele ainda não tomou consciência de que em dezembro ele vai casar e ele já perdeu a liberdade de fazer essas loucuras. Hã? Tem uns 500, tem uns telefones bem bacanas aí por quinhentão, né? Tem um smartphone. Né? Se eu não tenho consciência, queridos, da minha realidade,
Eu tomo decisões na minha vida incompatíveis com a minha realidade. A gente está usando aqui uma brincadeirinha aqui para falar a respeito, mas se eu não tenho consciência da minha posição, eu tomo decisões baseado na minha condição. E eu erro o alvo. E eu erro. Deus, Ele não faz investimentos errados. Todo investimento que Deus faz, Ele faz investimento certos. Existem coisas que Deus somente nos entregará a partir do momento que eu tiver consciência da minha posição nele. Porque senão Ele me entrega algo que eu vou jogar fora, que eu vou desprezar. E depois nós chamamos o pastor. Pastor, eu tenho algo para falar para o senhor. Oh, pastor, a minha vida está... Filho, qual é a sua posição em Cristo? Qual é a sua posição em Cristo? Saiba disso. Saiba disso. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Não seja removido da sua condição de filho de Deus por motivo nenhum. Por motivo nenhum. Não deixe que as lutas do seu dia a dia comprometam o seu entendimento de quem você é. Sabemos quem somos em Deus. Isso mudará completamente o nosso entendimento diante de qualquer batalha. 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. O profeta Eliseu estava lá na casa dele, dormindo, deitadão, bem tranquilo. Os inimigos rodearam a cidade para prender Eliseu. Eles não queriam prender mais ninguém, eles só queriam prender Eliseu. Rodearam a cidade. O moço de Eliseu levanta cedinho, vai apanhar uma lenha lá fora para fazer um fogo. Quando ele vai lá fora, que ele olha o exército, rodeou a cidade, ele volta para dentro correndo, ele chacoalha Eliseu, Meu senhor, acorda, acorda. Aí Eliseu dá uma espreguiçada. O que houve? Se o exército inimigo lá fora, pronto para nos prender, pronto para nos levar, eles vão nos... Agora a gente está frito, meu senhor. Aí Eliseu levanta, orou Eliseu e disse: Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do seu moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eles mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Por falta de entendimento da sua real condição, esse garoto aqui corria um sério risco de entregar-se para os... levantar as mãos, já que vai prender Eliseu, primeiro prende eu, pode levar eu. Não, queridos. Existe uma condição nossa em Deus, onde Deus nos colocou, que nós precisamos conhecê-la. Posso ler um amém de novo? Terceiro pensamento. Terceiro pensamento. O versículo 16, voltando lá para Mateus, O versículo 16, quando Pedro dá a resposta dele, Jesus assim, perguntou-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde. Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou: Esse sou eu. Esse sou eu. Nada do que disserem a meu respeito muda a realidade de quem eu sou. Nada do que disserem a seu respeito muda a sua realidade em Deus. Nada do que disserem. Nada do que disserem. Então, terceiro pensamento, somos filhos
do Deus vivo. Eu e você somos filhos do Deus vivo. Diga assim comigo: somos filhos do Deus vivo. Mais uma vez, com bastante convicção: somos filhos do Deus vivo. Agora diga isso de forma pessoal. Diga assim: eu sou filho do Deus vivo. Isto. Hã? Saber quem é o nosso Pai revela a nossa verdadeira identidade. Saber quem é o nosso Pai, queridos, revela a nossa verdadeira identidade. Eu sou filho de Deus. Jesus estava ali no Jordão para ser batizado por João Batista. Enquanto ele estava lá, o céu se abre e uma voz brada do céu, falando a respeito de Jesus, dizendo o seguinte: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Jesus sabia ou não sabia que ele era filho de Deus? Sabia, né? Ele sai dali, vai para o deserto. Ele chega no deserto, a Bíblia diz que ele foi para o deserto para ser tentado por Satanás. O que Satanás diz para ele? O que Satanás pergunta para ele? Se és mesmo filho de Deus. Ei, Jesus, você é mesmo filho de Deus? Se és mesmo filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus tinha convicção de quem ele era em Deus. Ele não precisava provar nem para Satanás, nem para si mesmo. Ele tinha essa convicção. Queridos, quando nós temos convicção de quem nós somos em Deus, ainda que Satanás venha nos provar, nós saberemos dar a resposta exata, porque nós somos, como Jesus, filhos de Deus vivo. Somos filhos legítimos de Deus. Romanos 8, capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Roma. Ele diz assim: se somos filhos, logo somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que com ele também sejamos glorificados. Olha como ele começa o versículo assim, ó: se somos filhos, ele está dizendo isso, né? Se somos filhos, e aqui é uma pergunta, né? Ele diz: somos filhos? Hã? Amém. Se somos filhos, e nós somos filhos, né? Ninguém tem dúvida disso. Logo, somos também herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo Jesus. Se é certo que com ele padecemos, se é certo que com ele passamos situações circunstanciais na nossa vida, é certo também que com ele seremos também glorificados. Glorificados. Queridos, quando os céus se abrem, e Jesus declara, Jesus libera essa palavra, quando o Pai libera essa palavra sobre Jesus, o Filho, ele diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Essa passagem, queridos, essa passagem é uma deixa de Deus para que eu e você possamos compreender o que Deus quer falar a meu e a seu respeito. Porque no exato momento, quando Jesus foi batizado, quando Jesus formalizou a sua aliança com o Pai, deixando para nós o exemplo, no exato momento em que nós firmamos a nossa aliança com o Pai, os céus se abrem, e uma voz do alto vem e declara a meu e a seu respeito:
este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem o meu coração se apraz. E ali você pode colocar o seu nome, porque esta declaração, ela está vindo, queridos, desse momento do céu para a minha e para a sua vida. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem Deus sente prazer. Queridos, quando nós temos consciência da nossa posição em Deus, absolutamente nada nos tira dessa posição. Nenhuma palavra que for declarada contra as nossas vidas, nenhuma armadilha do inimigo, nenhuma armadilha das trevas nos tirará dessa condição. O nosso fundamento é o Senhor Jesus. Esse fundamento já está posto, nada nem ninguém pode mudar essa realidade. O Senhor Jesus, quando Ele concluiu a sua obra, a palavra de Deus, ela declara que nós estamos assentados à destra da majestade nos céus. Ele preparou um trono para nos assentarmos juntamente com Ele. Hoje nós ainda não estamos assentados no trono, assim como Davi não estava quando cuidava das suas ovelhinhas. Hoje nós estamos ainda sobre a terra, cuidando das ovelhinhas do nosso Pai. Mas saiba que Deus já preparou um lugar para mim, para você, junto ao seu trono, onde é a nossa posição, onde nós estamos, queridos, aonde nós passaremos a eternidade governando. Nós não podemos deixar que uma situação nos remova da nossa posição. O Senhor está ministrando o seu coração, a sua vida nesta noite, dizendo para mim, dizendo para você: filho, eu tenho um lugar extraordinário reservado para você. Não importa, queridos, não importa as palavras que têm sido liberadas contra as nossas vidas, a verdade de Deus a nosso respeito, ela não pode ser mudada. É uma verdade maravilhosa, é uma verdade suprema, é uma verdade soberana, é uma verdade eterna, queridos. Esta é a verdade a meu respeito e a seu respeito. O Senhor declara nessa noite sobre a sua vida: há um lugar preparado para você, há um lugar guardado juntinho de Jesus, onde você já está de fato, onde o seu espírito está, onde o meu espírito está. Nós somos escolhidos de Deus. Foi Ele quem nos escolheu a nós, e não nós quem escolhemos a Ele, queridos. Ele olhou para você e disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Nada nem ninguém pode mudar essa realidade, queridos. Receba isso no seu coração. Receba isso no seu coração. Os irmãos da música podem subir, por gentileza. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos colocar em pé, queridos. Eu quero orar abençoando a sua vida. Vamos colocar em pé. Há uma verdade maravilhosa, há uma verdade gloriosa a respeito de quem nós verdadeiramente somos. Há algo que Deus quer que nós compreendamos. Um lugar onde nós nos assentaremos na presença do Senhor Jesus. Na presença do Senhor Jesus. Para ordenar, para estabelecer, para declarar. Queridos, há poder naquilo que nós declaramos. Há poder naquilo que nós declaramos. Há poder nas palavras que saem das nossas bocas, queridos. Há poder, há um poder maravilhoso, há um poder extraordinário. Há um poder abençoador que Deus quer que usemos. Porque, queridos, nós não somos vítimas das circunstâncias, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Está estabelecida por Deus uma autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós ainda estamos sobre a terra, porque a terra precisa das nossas orações, o mundo precisa das nossas orações, o mundo precisa que nós declaremos palavras de bênção e não palavras de maldição, palavras de amor, palavras de perdão, palavras de alegria, palavras de ânimo. Nós somos, queridos, os representantes legais de Cristo sobre a terra nos nossos dias. Ele nos delegou essa responsabilidade, Ele nos entregou. Senhor, em nome de Cristo Jesus, Pai, nós abrimos o nosso coração nessa noite, Pai querido. Nós declaramos, Senhor, nós recebemos do Senhor uma... Pai,
Nós somos representantes do Senhor sobre a terra. A terra está doente, a terra está enferma, o mundo está enfermo, Pai. E o mundo carece das nossas orações. A palavra do Senhor declara que Deus amou tanto o mundo, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, nós somos os promulgadores dessas verdades. Nós viemos para estabelecer essa verdade, Paizinho querido. Nós estamos espiritualmente assentados à destra da majestade nos céus. Nos foi preparado um trono, onde em espírito estamos assentados, Paizinho querido. E o nosso espírito recebe do Senhor instruções a respeito de verdades que precisam serem ditas sobre a terra. Fomos chamados para abençoar. Fomos chamados, Paizinho querido, para mudar a situação, as circunstâncias das pessoas à nossa volta. Pai, obrigado, Paizinho querido, obrigado, Deus. Queremos honrar, Senhor, essa responsabilidade. Queremos honrar essa incumbência deixada pelo Senhor para cada um de nós, Paizinho querido. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Temos vizinhos que precisam das nossas orações. Temos amigos que precisam das nossas orações. Temos pessoas conhecidas que precisam das nossas orações. A nossa condição não pode mudar a nossa posição. Somos filhos do Deus vivo. Filhos do Deus vivo. Filhos do Deus vivo. Nada pode mudar esta realidade. Obrigado, Pai. Pai, eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã, Pai. Deus, que nós possamos voltar para os nossos lares, firmados nesse momento, firmados nessa compreensão, Pai.